Aqui, qual é o segredo dessa? O segredo dessa é o seguinte, é só uma regra de potenciação, ou de radiciação, se você quiser chamar. Um número elevado a um expoente fracionário, você tem sempre que lembrar que isso resulta nisso aqui, ó. Beleza? Então não esqueça nunca disso. Esqueça seu nome do meio, mas não esqueça disso, tá bom? Por quê? Porque a gente vai ter que usar aqui embaixo, tá vendo? Ó? O que é raiz de x? É x elevado a meio. Tranquilo? E isso para a gente vai ser crucial, tá bom? Legal. E nós vamos usar aqui exatamente a mesma coisa. Então, nós temos o y e nós vamos fazer o y'. Então, o y', lembra que nós vamos pegar a derivada do numerador. Então, já vou colocar aqui, ó. 2x mais 4. Ixi, não coloquei o 4. 2x mais... Entendi. Não, vamos ver aqui se a gente consegue ir além desse limite que você colocou aí, tá bom? Então, essa primeira parte é a derivada do numerador vezes o denominador. Aí lembra que tem um menos aqui, né? Aí o numerador, então vamos chamar o numerador aqui, vezes a derivada do denominador, certo? Aí é onde entra uma questão. Então, ó, presta atenção nisso aqui, tá? Isso aqui é o nosso denominador, não é? Então, eu vou colocar assim, d de x igual a x elevado a meio, beleza? Não vou chamar de raiz de x, não. Então, o que seria o d'? Então, lembra, ó, joga o meio para frente e tira 1. Tranquilo? Agora, o que significa isso? Então, vamos para outra regrinha aqui de potenciação. Quando eu tenho um número elevado a um expoente fracionário e que tem um sinal menos, eu vou botar assim, tá? B sobre C. Isso, exatamente. Então, eu vou ficar assim, ó, 1 sobre raiz C de A elevado a B, beleza? Legal. Então, sabendo disso, isso aqui vai ficar assim, ó. Então, isso aqui vai ficar... Eu vou escrever de uma forma e depois vou escrever de outra forma, tá bom? 1 sobre raiz de x. Ou eu posso escrever, que seria a mesma coisa, eu escrever assim. Aí você adota o que você achar melhor. 1 sobre 2 raiz de x, tá vendo? É a mesma coisa, porque é um produto de fração. Produto de fração é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Aí você escolhe o que é que para você fica melhor, tá bom? Então eu vou colocar esse último formato aqui, ó. 1 sobre 2 raiz de x. Beleza? E aqui embaixo eu tenho raiz de x elevado ao quadrado. Tá bom? Aqui entra... Que motoqueiro bacana, né? É porque ele não estuda cálculo, é por isso que ele tem essa vida louca dele. Então, ó... Beleza. Beleza, então vamos pegar só o numerador. Eu não vou me importar com o denominador por enquanto, tá bom? Eu vou pegar só o numerador. Beleza, então eu vou fazer até na outra cor aqui para não achar que eu estou desenvolvendo a fração. Então, ó, se eu... Eu posso fazer de várias formas, mas eu vou escrever da forma aqui mais intuitiva. Então eu tenho aqui, ó, 2x mais 4 vezes raiz de x menos, e eu vou escrever isso aqui assim, ó. X ao quadrado mais 4x mais 3 sobre 2 raiz de x, tá vendo? Então, eu multipliquei essas duas frações, numerador por numerador, denominador por denominador. E fiquei com esse negócio aqui. Beleza. Se eu quiser operar essas duas frações, o que eu tenho que fazer é aplicar o mínimo. Lembrando que isso aqui eu posso interpretar dessa forma. Então, o mínimo dá esse cara. Né? Dá esse cara aqui. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó. 2x mais 4, raiz de x vezes 2 raiz de x. Ó. O 2 eu vou colocar aqui, e aqui eu vou colocar isso aqui, ó. Raiz de x ao quadrado, beleza?
E aqui, simplesmente, esse número aqui, ó, x2 mais 4x mais 3, porque ele já está sobre 2 raiz de x, e tudo isso sobre 2 raiz de x. Então, cuidado com esse negócio de cortar. Isso, só que eu não tenho como pôr em evidência, tá vendo? Isso, exatamente, porque ele não é um termo comum. Essa raiz de x aqui não é um termo comum. Eu não tenho a presença da raiz de x aqui nessa parcela, tá vendo? E outra, aí cuidado com isso também. Por exemplo, olha a tentação que de repente numa prova isso dá, tá? 2 vezes 2x é 4x. Aí aqui tem menos 4x. Ah, corta 4x com 4x. Cuidado, porque esse 4x ele está sendo multiplicado por esse cara. E esse não. Sacou? Então, o que é que eu faria? Então, vamos lá. O que eu faria? Primeiro, eu converteria isso aqui em módulo e não aplicaria distributivo aqui. Por que que eu não aplicaria? Porque na matemática, normalmente a gente procura aquilo que é fatorado. A gente já procura o que é fatorado. Então, por isso que eu não aplicaria. Entende? Então, eu deixaria assim, ó. 2x mais 4, módulo de x, por aquilo que eu já expliquei, né? Menos, deixaria esse cara assim mesmo. x2 mais 4x mais 3. Sobre esse cara aqui, certo? Agora eu vou voltar para cá, ó. Então tem esse trambolho aqui que vai estar com esse cara aqui, beleza? Por quê? Lembre que isso aqui é só o numerador. E eu ainda tenho sobre isso aqui, tá vendo? Eu ainda tenho essa passagem. Então, o que é que eu vou fazer? Como é que eu divido duas frações? Eu tenho uma fração no numerador e eu tenho uma fração no denominador, porque eu posso muito bem colocar isso aqui sobre 1 também. Então é aquele lance lá, repete o numerador pelo inverso, não é isso? Se a gente fizer isso, nós vamos obter isso aqui, ó, e de maneira correta, tá? Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. 2x mais 4, que multiplica módulo de x, menos esse trinômio aí, x ao quadrado mais 4x mais 3, sobre 2 raiz de x ao cubo. Por quê? Porque eu tenho raiz de x ao quadrado vezes raiz de x. E eu ficaria com isso aqui. E não tem como sair disso aqui. Entende? Agora, aí vamos lá. Aí vem a questão. Eu não vi o gabarito. Deixa eu dar uma olhada no gabarito, porque eu não olhei, tá? Então essa é a sexta K, né? 6K. Então vamos olhar aqui a 6K. 6K. Ela não tirou, ela não colocou o módulo, tá? Ela não colocou o módulo, ela deixou como raiz de x mesmo, ela não colocou. Então, vamos seguir o que ela está fazendo, Isa, pelo seguinte, porque eu não quero que você se prejudique, né? Não faz sentido você se prejudicar. Então, o que é que ela fez, né? Então, ó, eu vou voltar por isso, tá bom? Mas eu discordo. Eu já deixo claro, eu discordo, ok? Porque eu sofri com isso demais. Então, é por isso que eu passo para os alunos tudo da forma que eu entendo que é a verdade, tá? Então, olha, ela deixou assim, raiz de x ao quadrado, tá bom? Aí, o que é que ela fez? Ela fez o seguinte, ela aplicou aqui todas as multiplicações que ela pode. Então, ó, 4x vezes raiz de x ao quadrado. Então, 4x vezes raiz de x ao quadrado mais 8 raiz de x ao quadrado menos x ao quadrado mais menos 4x menos 3. Deixa eu colocar aqui. Menos 4x menos 3, tá bom? Esse cara aqui. E aqui, o que é que ela fez? Ela fez o seguinte... eu vou deixar assim, depois eu faço um passo que eu acho que vai ficar mais claro para você. Como ela está interpretando que isso aqui é x,
Então, ela fez o seguinte. Isso aqui é x, né? Então, isso aqui vai ficar 4x ao quadrado, beleza? 4x ao quadrado. Isso aqui ela está interpretando como x, então vai ficar 8x menos x ao quadrado menos 4x menos 3. E aqui, o que é que ela fez? Ela fez x vezes raiz de x. Por quê? Esse raiz de x ao quadrado ela está interpretando como x. Beleza? Só que vem um raiz de x daqui, tá vendo? Ó? Então, ela colocou assim, ó, que isso aqui era 2x vezes raiz de x. Tranquilo? Beleza. Aí, o que ela fez agora foi dividir isso aqui tudo por isso aqui, ó. Então, ficou 4x ao quadrado sobre 2x raiz de x mais 8x 2x raiz de x. Ela fez isso, tá? Em suma, é isso aqui. 2x raiz de x mais 4x 2x raiz de x e menos 3, 2x raiz de x. E aqui dá para você ir simplificando algumas coisas. Ó. Por exemplo, x com x ao quadrado e 4 por 2. Então, você ficaria com 2x sobre raiz de x. Né? Aí aqui, ó, o 8 com o 2 dá 4. O x com o x. Então, ficou 4 sobre raiz de x. Menos aí x ao quadrado por x. Então, ficou x sobre 2 raiz de x. Mais x por x, 4 por 2. Então, 2 sobre raiz de x. E aqui não tem como fazer, né? Então, 3 sobre 2, x raiz de x, beleza? Aí aqui ainda tem algumas interpretações. Veja o seguinte, se for pela linha de raciocínio dela, você concorda que x é igual a raiz de x ao quadrado, não é? Porque ela simplesmente corta. Tá bom, então x é igual a raiz de x vezes raiz de x. Concorda? Então, se isso é válido, então vamos para cá, ó. Y' igual. Ó, x é igual a raiz de x vezes raiz de x. Então, aqui vai ficar 2 raiz de x. Entende? Porque x é raiz de x vezes raiz de x. Aí uma cai com a raiz de x, a outra fica. Né? Aí mais 4 sobre raiz de x. Aqui é a mesma coisa, ó. Então, aqui vai ficar raiz de x sobre 2. Né? Mais 2 sobre raiz de x. Menos esse não tem o que fazer. 2x raiz de x. Aí a gente pode ver que a gente, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho 2 raiz de x menos raiz de x sobre 2. Então, eu tenho raiz de x e raiz de x. Aqui eu tenho 4 sobre raiz de x mais 2 sobre raiz de x. Então, eu posso juntar esses termos que são termos comuns, certo? Meio estranhos, mas são comuns, né? Então, deixa eu só fazer aqui uma organização aqui para a gente... Então, ó, eu posso juntar 2 raiz de x mais... Não, menos, né? Menos raiz de x sobre 2. E vou juntar o 4 sobre raiz de x com o 2 sobre raiz de x. E vou deixar esse último aqui assim mesmo. 2x raiz de x. Então, aqui vai dar o quê? Ó? Se eu colocar raiz de x em evidência, vai ficar 2 menos meio. 2 menos meio é 1,5. 1,5 é 3 sobre 2. Então, eu posso botar 3 raiz de x sobre 2. Né? Aqui eu posso colocar 6 sobre raiz de x. E aqui 3 sobre 2, x raiz de x, certo? Então, isso é o y'. Eu ainda poderia fazer o seguinte. Tá vendo que aqui tem 3 sobre 2 e aqui também tem 3 sobre 2? Eu poderia juntar esses dois colocando 3 sobre 2 em evidência. Sem problema nenhum, entendeu?
É, eu poderia fazer isso aqui, ó. 3 sobre 2, aí eu ficaria com raiz de x menos 1 sobre x raiz de x, tá vendo? E mais 6 sobre raiz de x. Aí depois de fazer isso, eu ainda poderia fazer uma outra coisa, que é racionalizar, para não ter raiz de x no denominador. Então, ó, 3 meios. Aqui, o mínimo é isso aqui, concorda? O mínimo é isso aqui. Só que, ó, não vai ficar assim, ó. Veja se você concorda comigo. Isso aqui vai ficar raiz de x vezes x raiz de x. Aqui vai ficar menos 1 e aqui x raiz de x, concorda? Isso aqui é x ao quadrado, ó. Por quê? Se raiz de x vezes raiz de x é x, tá aqui, ó. Então, raiz de x vezes raiz de x, x. X vezes x, x ao quadrado. Então, só essa parte aqui, né? Ainda não envolvia esse outro cara aqui, ó. Então, aqui é mais 6 sobre raiz de x. Então, isso aqui ficaria 3 meios de x ao quadrado menos 1 sobre x, raiz de x, mais 6 sobre raiz de x, certo? Aí, o que é racionalizar? É multiplicar por raiz de x em cima e embaixo. Então, veja que se eu quiser ficar fazendo, eu fico fazendo até amanhã. Entende? O que ela colocou, e aí vamos tentar enxergar, aqui eu vou trazer o gabarito dela para cá para ficar mais fácil da gente enxergar, tá bom? Então, ó, o que ela colocou foi isso aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó. 3 meios raiz de x, ele está bem aqui, ó. Ó, esse daqui também está igual, tá vendo, ó? Agora, esse daqui está diferente. Por quê? Aqui tem um menos. Será que eu errei o sinal? Aqui, ó. Aqui, ó. Isso é menos. Então, aqui é menos. Tá vendo? Porque vem daqui, ó. Menos 4, tá vendo? Aí eu coloquei mais 4 aqui, não sei por quê. E aqui é menos. Então, aqui é menos. Aqui é menos. E se aqui é menos, aqui não é 6. É 2, né? Aí vai bater com o dela, tá vendo? E aqui é mais porque é 4 menos 2, né? Entende? Mas eu posso ir adiante, ó. Se eu achar que eu estou melhorando, eu posso ir adiante. Se bem que aqui vai aparecer um sinal diferente, né? Aqui seria mais. E aí mudaria aqui, tá bom? Então eu vou até selecionar isso aqui para não, depois que você for reparar, não dar confusão. Tranquilo? Então, vamos tirar a lição, ó. Ela considera que raiz de x ao quadrado é igual a x, tá? Ela não vai para a questão do módulo. Então, já alimenta a mente com esse detalhe aí. Tranquilo? Então, o que é que a gente tira de lição disso? Que às vezes você vai encontrar no algebrismo a dificuldade. Não é na derivada. É a álgebra, né? Se você pegar funções mais complexas, então óbvio. Aí a expressão algébrica ela vai ser mais carregada mesmo de símbolos e por isso vai dar mais trabalho. Beleza?